Quando você vai estudar raciocínio lógico, em qualquer apostila, qualquer livro, você vai perceber que o primeiro conceito que você vai estudar é o conceito de proposição, certo? Então vamos a ele, vamos entender o que é uma proposição. Vamos lá. Proposição, pessoal, é uma sentença que pode ser julgada como verdadeira ou falsa, certo? Qualquer uma, se eu puder julgar dessa forma, vai ser uma proposição, ok? Só que uma proposição, ela tem algumas características, tem alguns detalhezinhos que é preciso a gente se atentar, certo? Vamos a eles. Olha aqui o primeiro. Uma proposição, pessoal, ela precisa ser uma declaração, tá? Uma frase declarativa, ou seja, ela tem que me passar alguma informação, tem que me dizer algo. Certo? Além disso, ela precisa ter um valor lógico. Wendel, como assim valor lógico? É eu ser capaz de dizer se ela é verdadeira ou falsa, certo? Outro detalhe, ela precisa ter sentido completo, ou seja, eu preciso entender completamente a informação que aquela sentença está me passando, certo? E por último, ou ela vai ser expressa por meio de uma oração, ou vai ser expressa por meio de símbolos matemáticos, certo? E aqui um detalhe, tá? Se ela for expressa por meio de uma oração, obviamente ela precisa ter um verbo, certo? E no caso das proposições, se ela tiver um sujeito, eu preciso saber quem é esse sujeito. Então, se houver sujeito, o sujeito vai ser definido, ok? Vamos aqui a alguns exemplos, olha só. A primeira aqui, a Terra é plana, certo? A Terra é plana. Então, eu sou capaz de julgar isso aqui, pessoal? Sim, essa sentença é uma sentença falsa, a Terra não é plana, certo? Então, como eu sou capaz de dizer que esta sentença é falsa, então eu digo que esta sentença é uma proposição, certo? E aí, se você quiser analisar com mais detalhe, ó, é uma declaração, certo? Tem valor lógico, que nesse caso é falso, tá? Tem sentido completo, muito bem. É uma oração, tá? Tem o verbo, certo? E o sujeito, que é a Terra, é um sujeito definido. Tudo certo, tá bom? Vamos aqui, ó, na outra. Neymar é brasileiro. Você é capaz de julgar isso aqui? Claro que sim, né, gente? Tô falando do Neymar, jogador da seleção brasileira. Claro que ele é brasileiro. Claro que essa sentença é verdadeira, tá? Então, se eu digo que ela é verdadeira, vai ser proposição, certo? Olha a outra aqui. 3 mais 2 igual a 9, tá? Isso aqui, essa sentença é falsa, tá certo? Então, é proposição também, só que essa proposição foi expressa por meio de símbolos matemáticos, tudo bem? E a última, hoje choveu, certo? Hoje choveu. Ora, aqui onde eu estou gravando esse vídeo, hoje cedo, aqui choveu, certo? Então, esta sentença tem um valor lógico. Eu posso julgar isso aqui como sendo verdadeiro, porque de fato, hoje cedo, tá? Hoje choveu, tudo bem? Então, aqui também vai ser uma proposição. Certo, pessoal? E um detalhezinho aqui importante também é que todas as proposições são expressas por letras, elas são representadas, tá, com letras do nosso alfabeto. Então, eu escolhi essas letras aleatoriamente e a gente vai usar isso aqui com mais frequência mais adiante, ok? Uma proposição, ela obedece 3 princípios. O primeiro deles é o princípio da não contradição. O que ele diz? Ele diz que uma proposição não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ou seja, obviamente, ela não pode se contradizer, certo? O segundo princípio é o princípio da identidade. Ele fala que uma proposição verdadeira sempre será verdadeira e uma proposição falsa sempre será falsa. Então ela tem uma identidade, certo? E o princípio do terceiro excluído, ele diz que uma proposição ou ela será verdadeira ou ela será falsa. Só tem essas duas opções, não existe uma terceira, certo? Então, resumindo, como é que a gente pode sintetizar esses 3 princípios aqui? Eu posso sintetizar dizendo que toda e qualquer proposição, ela só pode ser ou verdadeira ou falsa. Ela não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo e não existe uma terceira opção. Tão importante quanto saber o que é uma proposição é saber aquilo que não é. Então, quero apresentar para você isso aqui, ó. Não são proposições. Primeiro, frases interrogativas, ou seja, as perguntas. Exemplo, como vai você? Isso aqui não é uma proposição, tá, gente? Por que não é uma proposição? Como é que eu vou dizer se uma pergunta é verdadeira ou falsa? Não tem muito sentido isso, né?
Então, perguntas não são proposições, certo? Assim como as frases ordenativas, também chamadas de frases imperativas, são aquelas que expressam uma ordem, certo? Por exemplo, preste atenção, certo? Eu não consigo julgar isso aqui, então não é proposição, tá? Próximo aqui, ó, frases exclamativas, tá? Por exemplo, bom dia, né? Frase que termina com um sinalzinho de exclamação desse tipo aqui, também não vai ser proposição, certo? E por último, mas não menos importante, as sentenças abertas. E o que é uma sentença aberta? É aquele tipo de sentença que apresenta um sentido vago, certo? Vamos lembrar, para ser proposição tem que ter sentido completo. Então, sentença aberta é aquela que tem sentido vago. Vejamos aqui o exemplo, ó. Se eu chegar para você e disser assim, do nada, pessoal, ó, a bolsa preta. A bolsa preta. Você vai olhar para mim e vai dizer sim. O que tem? Por que você falou isso? O que tem a bolsa? De quem é a bolsa? Por que você está falando da bolsa? É uma frase que ficou vaga, né? Então, esse tipo de frase, como ficou com sentido vago, ela vai ser uma sentença aberta. E sentença aberta não é proposição, tá? Fora que eu não posso julgar isso aqui. A bolsa preta, tá, né? Nem verbo isso aqui tem, tá? Você também podia matar por aí, certo? Olha a próxima. Ele morreu. Pessoal, você é capaz de dizer se essa sentença é verdadeira ou falsa? Ele morreu. Você não é capaz. Por que você não é capaz? Por causa disso aqui, ó. Ele morreu, beleza. Eu e quem? Né? Como é que eu vou poder julgar isso aqui se eu não sei quem é ele? E a gente viu que para ser proposição, se a frase tiver sujeito, esse sujeito precisa ser definido, certo? Nesse caso não vai ser proposição, tá? E aqui é x mais 2 igual a 5. O que acontece? Se eu disser para você que o valor de x é... Se eu disser para você que o x é 3, aí você vai me dizer que esta sentença é verdadeira, porque 3 mais 2 são 5. Muito bem. Agora, se eu disser para você que o x é 8, você vai me dizer que esta sentença é falsa. Por quê? Porque 8 mais 2 dá 10, e aqui eu estou dizendo que dá 5, certo? Como em nenhum momento eu estou dizendo qual é o valor que eu quero que você coloque no lugar do x, então você não pode julgar ela como sendo verdadeira ou falsa, certo? Então, se você não pode julgar, é sentença aberta. Então, se é sentença aberta nesse caso aqui, não vai ser proposição, certo? Para ficar mais fácil para você, sempre que você perceber que a sentença tiver símbolos matemáticos e no meio lá tiver uma letra, tá? Tiver uma incógnita, pode ser x, y, a, b, c, não importa. Então, você já sabe, se tiver letra, não vai ser proposição. Beleza? E para a gente fechar essa parte, tem um macetezinho do peso, né? Então, o que é que não vai ser proposição, pessoal? As perguntas, as frases exclamativas, as sentenças abertas e as ordens, certo? Então, se liga nesse macete para você saber aquilo que não é proposição. Agora vamos ver um exercício, olha só. Assinale as sentenças que são proposições. Olha só, primeiro, o Sol é uma estrela. Pessoal, você é capaz de julgar isso aqui? Sim, o Sol de fato é uma estrela, então é uma proposição. Vamos assinalar. Beleza? Olha a outra. 5 vezes 4 é igual a 10. Você é capaz de julgar isso aqui? Sim, isso aqui, essa sentença é falsa, certo? Como eu sou capaz de julgar, também vai ser uma proposição, certo? Olha a outra, apague a luz. Você é capaz de julgar isso aqui? Pessoal, você não é capaz. Por quê? Porque isso aqui é uma ordem e ordens não são proposições, certo? Essa aqui a gente não vai assinalar. Olha a outra, ontem fez frio. Você é capaz de julgar isso aqui? Eu tenho certeza que sim. Por exemplo, se eu for julgar isso aqui, ontem fez frio.
Para mim, esta sentença é falsa. Por quê? Porque aqui onde eu estou, ontem fez calor. Mas de repente você pode morar num lugar que seja muito frio, tá? E de repente para você essa sentença pode ser verdadeira. E o que acontece? Então essa sentença, ela vai ser verdadeira ou falsa dependendo de quem afirma. Então isso pode acontecer também, tá? Isso não quer dizer que ela vai ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Não é isso. Quer dizer que para mim é falsa. Mas para você que de repente mora num lugar frio, pode ser verdadeira. Em todo caso, é uma proposição também. Por quê? Porque você é capaz de julgá-la, certo? Então vamos assinalar. Beleza. Olha a outra. 2x mais y igual a 4. A gente já viu no bizu lá atrás que quando tem letra você já sabe que não vai ser. É sentença aberta, tá? E a outra aqui, ó. Tudo bem com você? Isso aqui é uma pergunta. Perguntas não são proposições, macetezinho lá do peso, tá? Não vai ser. A próxima. Ana é alta. Você é capaz de julgar isso aqui? Certo? Aí você vai me dizer, Wendel, de que Ana você está falando? Tá? Eu não sei que Ana você está falando. E aí vem o detalhe. Se eu estou afirmando que Ana é alta, é porque tem uma Ana específica na qual eu estou me referindo. Certo? E se eu estou afirmando isso aqui é porque eu sei se ela é alta ou não. De repente você pode não conhecer a Ana na qual eu estou falando, mas o valor lógico dessa sentença existe. Então, neste caso aqui, existe um valor lógico. A Ana que eu conheço, a Ana na qual eu estou me referindo nessa sentença, ela de fato é alta, certo? Então, o valor lógico aqui será verdadeiro. Isso aqui é uma proposição também, certo? Vamos assinalar. Próxima é 3 mais 1. Se eu disser para você assim, pessoal, ó, 3 mais 1, você vai dizer sim. O que é que tem 3 mais 1? 3 mais 1 dá quanto? Né? Mas eu não estou afirmando, eu só disse 3 mais 1. Isso aqui ficou com sentido vago. Sentido vago, sentença aberta. Sentença aberta não é proposição, certo? Inclusive, se eu fosse escrever isso aqui, como é que eu ia escrever, pessoal? 3 mais 1. Ia ficar faltando um verbozinho lá, né, para ser uma proposição. Então, isso aqui não vai ser. Próxima. Que preguiça. Frase exclamativa não vai ser também. E a última. Pastel de queijo é gostoso. É proposição também. Por quê? Porque eu sou capaz de julgar. Para mim, pastel de queijo é gostoso, é verdadeiro. Para você pode não ser, para você pode ser falso, mas de toda forma você é capaz de julgar. Esse valor lógico, ele existe. Se ele existe, então a sentença será uma proposição. Certo, pessoal? Então espero que você tenha entendido o recado de hoje e aguardo você na próxima aula. Um abraço, valeu!